E aí, bora esculpir? E também tomar um cafezinho? Então, vou dar continuidade à questão de finalização da superfície da escultura. Essa parte é uma parte onde você não vê grandes mudanças no que você está fazendo, certo? Toda a parte que você vai ver muita mudança e tal é na parte da blocagem, né? Que é quando você estabelece as formas, o movimento e tal, tudo isso, né? Nessa parte onde já está indo mais para o estágio da finalização, você vai ter na sua peça uma sensação maior de realismo, certo? Mas não tem tanta diferença na escultura como você tem na blocagem, certo? Não é toda peça que eu gosto de fazer esse tipo de trabalho, algumas e tal. Eu faço mais para estudo mesmo, para desenvolver a minha técnica mais ainda. Mas é algo que é bacana, é legal, mas é mais trabalhoso do que qualquer outra coisa, certo? A parte mais difícil é você conseguir dar as formas iniciais, estabelecer tudo isso na sua escultura. Só ajeitar aqui a luz. Nesse estágio, eu tenho que o tempo inteiro tá mexendo, tá testando a luz, tá? Porque é ela que vai me garantir se a sombra tá muito escura ou muito clara, né? Eu tenho que estabelecer esses contrastes entre sombra e luz na superfície da minha peça. Só avisando aqui, tá? Esse ossinho, tá? É a ponta da parte superior e frontal, tá? Da nossa pelvis. E ele é uma linha de marcação que fica bastante aparente, certo? A gente vai ter ao longo do corpo humano, a gente vai ter algumas partes onde na superfície vai aparecer osso. Se você é uma pessoa que é mais magra, vai ficar pontiagudo. Se você é uma pessoa que tem mais gordura e tal, massa muscular, é uma parte que vai ficar um buraquinho, certo? Então bora aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Então é um trabalho muito minucioso, sabe? Onde qualquer pedacinho de massa ele vai fazer diferença na sua escultura. Então, muita paciência aqui nesse estágio. Vou tomar um golinho de café aqui. Pessoal, me diz aí nos comentários se você gosta de fazer escultura e tomar café. Acho que a maioria das pessoas aqui no Brasil gosta de café, né? A gente é um país muito cafeinado. Ó, só avisar aqui. Eu até achava que eu tomava muito café, mais uma vez eu fui num workshop de escultura. E aí tinha vários escultores lá e tal. E a galera tomava muito café, gente. Muito café mesmo. Tipo, era um pacote de café por dia para umas
8 pessoas, 10 pessoas mais ou menos. Era muita gente viciada em café. Teve uma turma que eu tive de escultura presencial num outro ateliê que eu tinha. Tinha que usar uma garrafa de 2 litros de café porque a galera bebia muito café. Eu gostava. Eu gosto de café. Tentando tomar um pouco menos, mas gosto bastante. Aí aqui, ó, o que que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma forma pra cá, outra forma pra cá, tá? Certo? A pouco, vou adicionando massa. Sem pressa, galera, não tem pressa, tá? Na vida e na escultura, quanto mais pressa você tiver, pior vai ser, certo? Na escultura, porque você não vai conseguir parar para refletir sobre o que você está fazendo e ver os erros, né, que você está cometendo, tal, o que você está fazendo de errado, de certo. Você não vai conseguir julgar o seu trabalho, tá? E assim é na vida também. Se a gente vive só no piloto automático, chega uma hora que a gente para num lugar onde a gente não faz ideia de como chegou lá. É muito massa essa. Eu sempre faço paralelos da escultura com a vida, sabe? De você olhar a vida com outro significado. Essa, na verdade, é uma das coisas que eu mais gosto em escultura, porque ela te dá essa possibilidade de olhar para a vida com outros olhos, de você entender que tudo tem um processo, de você entender que o que você pensa você pode materializar através das suas mãos, sabe? Eu acho que essa é uma das coisas mais benéficas assim que eu ganhei na escultura. E eu vejo muitos alunos relatando isso também, de que você consegue entender, tá? De verdade, porque você entende através da prática, você aprende, né? Que a vida ela é moldável. Você que molda a sua vida, né? Você é o escultor da sua vida. E aí, através disso, quando você ganha esse conhecimento, esse entendimento, você vê como que você pode ditar a sua vida, né? Você tem ali suas mãos, tem ali o barro, e aí você consegue, com o tempo, dar a forma que você quer. Poético, né, pessoal? Muito profundo. Mas é assim mesmo, galera, faz parte. Vou fechar mais um pouquinho aqui. Precisar de um pouquinho mais de massa aqui. Essa ferramenta eu gosto dela porque ela quebrou aqui, ó. E aí ela tem uma certa flexibilidade.
Sabe qual é o nome desse ossinho aqui? Só sei em inglês, tá? Que é o Anterior Superior Iliac Spine. É a espinha da ilíaca anterior superior, que tem outra embaixo, tem outra aqui atrás também. Mas assim, galera, na real, não vai fazer diferença para você saber os nomes, tá? De grupo muscular, de osso. Nada disso vai fazer diferença no resultado. Porque o que importa é você conseguir ver. Você olhar para uma forma e conseguir reproduzir essa forma, tá? Isso que é o mais importante. Se você souber fazer isso, você não precisa saber de nenhum nome de grupo muscular, nada disso. Aqui agora. Aqui, ó. Tudo vai ficando mais sutil, mais aspecto de pele, tá? As formas que eu vim trabalhando, elas, ao mesmo tempo que estão aparecendo na superfície, também não estão, tá? Tem que ter muito cuidado. Presta atenção numa coisa. Você tem que ter muito cuidado para não deixar essas marcações muito aparentes, muito marcadas na superfície. Às vezes aqui é um ponto que pode aparecer mais, porque ela tá com esse braço levantado. Talvez eu vá até suavizar um pouquinho mais. Tô achando essa sombra um pouco forte. Mas eu não posso deixar isso no corpo todo, porque senão ela vai parecer um bodybuilder tensionado, né? Quando arma uma pose e tal. Isso tira a naturalidade da escultura. Bem aqui tá me incomodando porque eu não tenho uma fluidez daqui pra cá. Deixa eu ajeitar. Eu subi aqui. Aqui, ó. E aí, suavizando eu vou, suavizando eu sigo, até chegar
no resultado final, tá? Começar a trabalhar mais aqui esses braços dela, ó. Tem um buraco aqui, colocar mais massa. Ó, se liga. Vou ter meu cotovelo bem aqui. Aqui assim. Bem aqui, ó. Eu vou ter uma protuberância. E bem aqui vai ser fundo, tá? Que são as outras duas extremidades do húmero. Aqui. Mais massa aqui, ó, no tríceps. Vou usar um rastelozinho aqui, ó. Suavizar mais essa superfície, né? Deixar ela mais plana. Aqui, ó. Peguei a ferramentinha errada. Dá mais volume aqui. Aqui agora. Vamos voltar aqui para as perninhas. Aqui. Agora eu quero alisar mais essa parte interna, tá?
Eu poderia tirar esse braço daqui e tal, mas eu não vou tirar ele. O que vai acontecer aqui, galera? Daqui, ó, saindo do glúteo, eu vou ter essa porção aqui da parte lateral da minha perna. E aqui atrás eu vou ter os femorais. Tá? Ele vai ser basicamente... Deixa eu virar você pra cá. Ele vai ser basicamente em formato esférico aqui, ó. Tá? Que nem tem aqui também, ó. Certo? Estão percebendo esse formato esférico aqui, ó? Não seria uma esfera, né? Mas um círculo achatado, tá? E aí, nesse espaço aqui, eu vou dar um volume, certo? Para representar a forma que fica quando a perna está relaxada dos femorais. Então, eu não vou pensar, vou fazer uma musculatura, não sei o que e tal, certo? Aqui, ó. Diminui um pouco mais. Também. Aqui, ó. E também aqui. Aqui. É importante que eu crie essas diferenças de relação de projeção e profundidade entre cada uma dessas partes, tá? Aqui, ó. E aí, no fim das contas, eu vou ter isso daqui, né? De ter uma forma que ela tá
presente ali no meu resultado final, mas ao mesmo tempo ela tá bem sutil, certo? Isso que é o importante, eu deixar essa sutileza para poder parecer real. É isso, até o próximo vídeo e bora esculpir.